Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Nós iniciamos como parte um o título A Grandiosidade da Oração, que é um estudo baseado no livro do Timothy Keller, que é Oração Experimentando Intimidade com Deus. E dentro nós estamos vendo o capítulo que fala sobre a grandiosidade da oração. Nós vamos dar prosseguimento agora no subtítulo que começa falando sobre a dificuldade da oração. E ele vai explicando para nós, né, sobre a questão da grandiosidade da oração. E aqui nesta parte em que ele vai explicar sobre a dificuldade da oração, ele começa dizendo que ele não consegue pensar em nada que seja excelente e também seja fácil. Portanto, é claro se chegar à conclusão de que a oração ela deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo, porque a oração é algo muito excelente. Então, todavia, essa questão de admitir que orar é algo difícil pode ser algo também encorajador. Então, se você trava uma luta com isso, saiba que você não está sozinho. O livro The Still Hour, que é um clássico sobre oração do autor Austin Phelps, um teólogo americano do século XIX. Ele começa com o seguinte título: A ausência de Deus na oração. E no livro de Jó, capítulo 23, versículo 3, está escrito: Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. E o livro de Phelps, ele parte da premissa de que a consciência da ausência de Deus é uma das circunstâncias constantes da vida religiosa, mesmo quando as formas de devoção são conscienciosamente, um senso da presença de Deus como o amigo invisível, cuja companhia é uma alegria, não é algo assim que acontece de forma continuamente. Não é de modo algum, algo contínuo. E o autor, ele prossegue, o Austin Phelps, explicando sobre as várias razões pelas quais existe tanta aridez na oração e como suportar esse senso da irrealidade de Deus. Não é? Parece que nós estamos, muitas vezes, falando sozinhos. Não sentimos realmente a realidade de Deus nas nossas vidas. E a primeira coisa que nós descobrimos ao tentar orar é o quê? É o nosso próprio vazio espiritual. Uma lição aqui crucial. Estamos tão acostumados a ser vazios que nós não reconhecemos essa condição como tal, até que a gente tente orar, até que comecemos a ler o que a Bíblia e outros dizem sobre se sentir solitários e famintos no momento da oração. Então, esse primeiro passo, ele é importante para alcançarmos comunhão com Deus, mas é um passo que também nos deixa desorientados. E quando, afinal, começa nossa vida de oração começa a florescer, os efeitos podem ser notáveis.
Podemos nos encher de autopiedade e acabar justificando o ressentimento e a raiva. Então, quando nos sentamos para orar, como paramos para orar, a reorientação que acontece diante da face de Deus revela a pequenez, o quão pequenos são os nossos sentimentos em um instante. E todas as nossas justificativas caem por terra, aos pedaços. Ou podemos nos encher de ansiedade e durante a oração, de repente, nós nos perguntarmos com o que estamos tão preocupados. E aí nós caímos em nós mesmos, rimos de nós mesmos e agradecemos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Pode ser algo dramático desta forma. E a clareza revigorante de uma nova perspectiva na oração. E com o tempo, essa pode se tornar uma experiência normal. Mas nunca é assim que a vida de oração começa. No princípio, o que acontece? Os sentimentos de miséria, de ausência, costumam dominar, mas as melhores orientações para essa fase de ausência, de sentimento de ausência, insiste em que nós não paremos, que a gente não desista, que a gente resista, que a gente ore, que a gente continue orando de forma disciplinada, insistindo na oração, perseverando na oração, até passarmos do dever ao prazer, como vimos nos estudos anteriores sobre como falaram Packer e Nistro. Então, é preciso tomar cuidado para não entendermos mal essas afirmações. No entanto, épocas de aridez podem voltar na nossa vida por vários motivos. Porque nós não passamos uma quantidade suficiente de tempo no deserto até adentrarmos de forma permanente em prazer e em sentimento, em numa dimensão em que nós realmente estamos ali conscientes da presença de Deus. E nós podemos realmente sentir Deus de verdade. Em vez disso, a vívida reorientação da mente e a percepção geral de Deus no coração vem com maior frequência e às vezes de maneira surpreendente, intercaladas a tempos de luta e até mesmo dessa sentimento de ausência da presença de Deus. Apesar disso, a busca de Deus na oração acaba dando frutos, porque Deus, ele é o mais interessado em que nós o busquemos para o adorar. João 4:23. Vamos ler na Bíblia, João 4:23. É o interesse de Deus nisso. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Aleluia. Deus, o nosso Pai Celestial, ele procura esses verdadeiros adoradores, que o busquem e que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E porque a oração, ela é tão infinitamente rica e maravilhosa.
E continuando aqui, vamos falar sobre a centralidade da oração. A Bíblia toda, ela fala de Deus. Por isso, a prática de oração, ela é tão disseminada nas páginas da Bíblia. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade e da glória de Deus em nossa vida. As Escrituras são um longo testemunho dessa verdade. Em Gênesis, nós vemos cada um dos patriarcas. Vemos ali Abraão, Isaac, Jacó orando com intimidade e sinceridade diante de Deus. A oração obstinadamente insistente de Abraão para que Deus tivesse misericórdia das cidades pagãs de Sodoma e Gomorra, ela é digna de nota. Anotem aí, Gênesis, capítulo 18, versículo 23 e seguintes. Em Êxodo, a oração foi a maneira pela qual Moisés assegurou a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. O dom da oração engrandece Israel. Que outra nação é tão grande a ponto de ter seus deuses tão perto quanto o Senhor, nosso Deus, está de nós, sempre que o invocamos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Então, deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus, é pecar contra a sua glória. Longe de mim, disse o profeta Samuel a seu povo, a acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês, conforme 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E o rei Davi, ele compôs grande parte do saltério, do livro de Salmos, o livro de oração inspirado por Deus com abundantes apelos, tipo, a ti que respondes às orações. Salmo 62, 65, verso 2. O filho dele, o Salomão, ele construiu o templo em Jerusalém e em seguida ele dedicou esse templo ao Senhor com uma oração magnífica. O principal pedido de Salomão em relação ao templo era que nele Deus ouvisse as orações do seu povo. De fato, a oração mais eminente de Salomão foi pela dádiva da própria oração. Além disso, ele esperava que os povos de outras nações ouçam o seu grande amor e orem voltados para este templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 42. Então, de novo, vemos que a oração nada mais é que um reconhecimento da grandiosidade divina. O livro de Jó, no Antigo Testamento, ele é basicamente o registro do sofrimento e da dor de Jó. Enfrentados de que forma? Com oração. No fim, Deus se ira contra os amigos insensíveis de Jó e diz para eles que ele só se absterá de puni-los se o próprio Jó orar por eles. Jó 42, versículo 8. E a oração, ela permeou o ministério de todos os profetas do Antigo Testamento. Pode ter sido a via comum na vida deles, pela qual a própria palavra de Deus chegou até eles. A preservação e o retorno dos judeus do exílio babilônico foram essencialmente
conduzidos por qual meio? Por meio da oração. O exílio deles começou com um chamado a orar pela cidade pagã e pelos seus vizinhos. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Daniel, quase executado pelas autoridades babilônicas. Por quê? Porque ele insistia em orar 3 vezes ao dia. E ele faz uma oração de arrependimento pelo seu povo, ele pede o seu retorno e ele é ouvido em sua oração. E mais tarde, Neemias, ele reconstrói os muros em Jerusalém, com uma mescla de grandes orações entremeadas de uma sábia liderança. Jesus Cristo, ele ensinou seus discípulos a orar. Ele curou pessoas com orações. Ele denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser o quê? Uma casa de oração. E insistiu em que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio de oração e também de jejum. Orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas fervorosos, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7. E às vezes ele passava a noite inteira em oração, antes de sair para impor a mão sobre os enfermos, para poder ministrar na vida das pessoas. E enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu, conforme Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. E enquanto ele também orava, a Bíblia diz que ele foi transfigurado com a glória divina. Lucas capítulo 9, versículo 29. E Jesus, ele enfrentou a sua maior crise, a sua maior luta com oração. Nós o ouvimos orando pelos seus discípulos e pela igreja na noite antes de ele morrer. Evangelho segundo João, capítulo 17, dos versículos 1 até o 26. E depois nós o vemos rogando a Deus, o Pai, em agonia, no jardim do Getsemane. Por fim, ele morreu de que forma? Orando. Orando. Então, logo após a morte de seu Senhor, os discípulos, eles se prepararam para o futuro, estando juntos constantemente em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Todas as reuniões da igreja são dedicadas à oração. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 11, versículo 5 e capítulos 12, versículos 5 e 12. Então, o poder do Espírito Santo, ele desce aos primeiros cristãos em resposta às suas orações fervorosas. E líderes são escolhidos e constituídos somente com oração. E então espera-se que todos os cristãos eles tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada e fervorosa. No livro de Atos, a oração, ela é um dos principais sinais que o Espírito Santo entrou no coração de alguém pela fé em Cristo. Então, o Espírito, ele nos dá a confiança, ele coloca dentro de nós o desejo de orar, de nos termos intimidade com Deus, estarmos perto de Deus, estarmos nos relacionando com Deus. E o Espírito Santo é quem nos capacita a orar, mesmo quando nós não sabemos o que dizer. E lá em Romanos fala isso. O mesmo Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, os cristãos, eles aprendem que a oração, ela deve dominar
todos os seus dias, toda a sua vida. Eles devem orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, a oração, ela é tão poderosa que sempre que a gente lê a Bíblia, o que que nós encontramos lá? A oração. Por quê? Porque em qualquer lugar que Deus se encontre, lá estará a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e ele é infinitamente grande, a oração, ela deve permear toda a nossa vida, todo o nosso viver cristão, todo o nosso momento com Deus é por meio da oração. Então, nós devemos dar muita importância à questão da oração, de uma vida de oração, de intimidade com Deus. Amém? Então, nós terminamos aqui essa parte 2 do nosso estudo desse tema, a grandiosidade da oração. E depois nós prosseguiremos na parte 3. Vamos terminar este título, né, sobre a grandiosidade da oração. Vamos terminar aqui orando. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade de podermos estudar esse assunto, poder nos aprofundar na questão deste ensino sobre oração, que a oração realmente seja algo muito importante, que nós entendamos ser algo importante na nossa vida, porque é através da oração que nós nos comunicamos com o Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor, que nós temos intimidade com o Senhor, que o Senhor se revela a nós através da oração. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, a todos aqueles que estão ouvindo essa ministração, estão participando desta ministração aqui, Senhor, no YouTube, através deste canal. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, abençoe a nossa vida. Essa é a minha oração. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós nos vemos nos próximos estudos. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.